Bom, boa noite, gente. Obrigada aí pela participação de todos. Hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre uma parte mais médica, mais biomédica, um pouquinho sobre o papel dos neutrófilos na síndrome cardiorrenal. Basicamente, essa linha de pesquisa da síndrome cardiorrenal que eu vou falar para vocês, vou focar bastante mais na teoria e mostrar alguns resultados que eu adquiri lá na Universidade de Aachen. Atualmente eu moro em Münster, mas esses dados foram obtidos lá na Universidade de Aachen. Também faço aqui uma pequena homenagem ao meu antigo laboratório, o qual a Bia faz parte, né, hoje em dia, e é o laboratório de imunologia cardiovascular lá da UFABC, que foi onde eu comecei tudo. Deixa eu ir aqui. Bom, falar um pouquinho da minha trajetória, bem brevemente, para vocês também me conhecerem. Em 2014, eu ingressei lá na UFABC, no Bacharelado de Ciências e Tecnologia, e lá, no primeiro mês de aula, eu pude já estar ingressada dentro do laboratório, já pude ter dar direcionamento para o meu projeto, conhecer um pouquinho mais sobre a síndrome cardiorrenal nessa época, e, enfim, me identifiquei com a área, me identifiquei com os projetos, e em 2017 eu realizei a minha graduação sanduíche, né? Fiquei um quadrimestre, total lá de 4 meses, na Universidade do Texas, em San Antônio, né? E lá eu pude desenvolver algumas coisas não tão relacionadas com a síndrome cardiorrenal, mas relacionada com o coração. Lá eu estudei basicamente mitocôndria no coração. Bom, pulando para 2018, 4 anos depois, eu me formei na graduação e ingressei o doutorado direto, também na UFABC, só que dessa vez sobre o programa de biotecnociências. Né? Durante esse período, eu desenvolvi, né, um projeto relacionado à síndrome cardiorrenal do tipo 3, vou explicar um pouquinho mais para frente, e lá, nesse período, eu pude realizar o meu doutorado de sanduíche pela BEP-FAPESP, né, na Espanha, em Madrid, no Instituto I+12, do Hospital 12 de Outubro. Lá eu consegui desenvolver técnicas mais celulares, né? Antes eu trabalhava em vivo, né? Eu consegui aperfeiçoar as minhas técnicas mais observando o coração, as células cardíacas, no microscópio que a gente chama de confocal. Bom, em 2022 eu defendi meu doutorado com honras, inclusive pela Biotecnociências, e eu consegui minha bolsa do pós-doc da Alexander von Humboldt. Acredito que essa parte aí vocês já conhecem, porque eu já venho falando sempre nas reuniões da Poena, mas eu fui, né, escautada, não sei como que fala, mas eu fui recrutada, né, pela professora Heidi Knowles, que agora também está orientando a Beatriz, e consegui vir para cá. Bom, esse foi o meu primeiro período, dessas coisas que eu vou mostrar para vocês nos próximos slides, mas atualmente eu ingressei agora em setembro, no meu segundo pós-doc aqui na Universidade de Münster, no Instituto de Fisiologia. Já puxei o inglês, mas só para falar agora, eu também continuo trabalhando com o coração e com os neutrófilos, mas num outro contexto que não é da síndrome cardiorrenal, infelizmente. Quem sabe mais para frente eu consiga linkar isso no futuro. Bom, já entrando na introdução do projeto, né, atualmente as doenças cardiovasculares, no geral, elas são a maior causa de morte no mundo. Aproximadamente 18 milhões de pessoas morrem todos os anos decorrentes de doenças cardiovasculares, e esses números podem até duplicar se a gente pensar em doenças cardiovasculares que foram, como fala, consequências do Covid e que não foram computadas durante esse tempo, né, do Covid por conta do que aconteceu, enfim. Mas até antes do Covid-19, esses dados que são do ano passado, Covid-19 continua sendo número 2 ali, e as doenças cardíacas como primeiro lugar. Na Alemanha, né, e no Brasil também, mas focando na Alemanha, isso permanece. Então, as doenças cardiovasculares são algo que merecem a nossa atenção. E existem diversos fatores para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Existem fatores de risco, fatores externos, comorbidades, mas a gente pode destacar aí entre os clássicos fatores que levam às doenças cardiovasculares são a diabetes,
a obesidade, os altos níveis de gordura no sangue, que a gente chama de dislipidemia, a idade também, né? Quanto mais a gente envelhece, né? Nosso coração vai ficando mais fraco, né? E leva às doenças cardiovasculares. Existem doenças genéticas, são doenças congênitas, que, né, desenvolvem aí durante a vida, ou a gente já nasce com elas, que levam ao aparecimento das doenças cardiovasculares. Fatores externos, né? Que é o uso do cigarro, abuso de álcool, abuso de drogas, o sedentarismo, que leva à obesidade, leva a diabetes também, mas sem levar a eles, também gera doenças cardiovasculares. O estresse, pontuar aí o estresse para todos nós, cientistas, né? Tudo isso leva às doenças cardiovasculares. E a gente também tem as comorbidades, claro, a diabetes e a obesidade também são doenças que agravam, mas a gente pode mencionar também a própria anemia, a hipertensão, que é um dos fatores mais destacados aí para a geração de doenças cardiovasculares, tiroidismo, hipertiroidismo, hipotiroidismo, qualquer disfunção tiroidiana pode levar às doenças cardiovasculares, Covid, né, como eu mencionei, e agora o foco de tudo, né, que é as doenças renais. Então, uma doença renal pré-existente, né, no indivíduo, acarreta também as doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe, dados, né, recentes, mostraram para a gente que pacientes com doenças renais, sejam ela aguda ou crônica, apresentam 50% mais risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares do que pessoas sem doenças renais. E como que eu posso explicar um pouco da doença renal? Basicamente, a doença renal ela pode ser abrupta, como a doença renal aguda, que é o tópico da Bia, mas, no meu caso, a doença renal crônica, né, é uma doença que já é persistente e leva à perda da função renal. Então, aqui a gente tem a progressão da doença, que é a piora da doença. Então, no estágio 1 da doença, que eu acredito que a maioria daqui se encontra, a gente tem uma filtração do sangue de 100% a 90%, que é o normal, significa que o nosso organismo está funcionando. Do estágio 2, né, ao estágio 3A, a gente chama de moderada, doença moderada, que ainda tem a chance de reversão, ainda existe uma chance de conseguir reverter esse caso, que é de 89% da filtração do sangue até 45%. Depois disso, a gente já chama a doença crônica mais severa, que é o do tipo 3B e a do tipo 4, que está aí entre 44% a 15%. A partir de 15% de função renal, ou seja, quando a gente fala que a gente tem 15% da função renal, quer dizer que 85%, sei que parece óbvio, mas quer dizer que 85% do nosso sangue não está sendo filtrado. E isso implica em diversas doenças que a gente vai ver mais para frente, mas, basicamente, a partir desse momento de 15%, menos de 15%, a gente precisa de uma terapia de reposição renal. Terapia de reposição renal não necessariamente é o transplante, também mas a gente está falando também de diálise. Diálise é um processo que as pessoas que têm a doença renal grave, né, a severa, número 5, passam a cada 2 ou 3 dias, se for a hemodiálise, ou todos os dias, se for a diálise peritoneal, que é um processo de filtração artificial do sangue. Né? Enfim, então isso é já um tratamento de reposição renal. E, atualmente, eles falam, né, recentemente eu e a Bia, inclusive, a gente foi num congresso, né, em Estocolmo, que é o maior congresso dessa área de renal, assim, médica também, básica e médica. E eles comentaram que eles estão negociando o transplante só com 7%. Então, imagina quanto que essa pessoa tem que viver fazendo a diálise, né, entre 15% e 7%. Isso pode ser rápido, né, a progressão da doença final pode ser mais rápida, mas também pode levar muito tempo e pode gerar, né, sofrimento, enfim, uma péssima qualidade de vida. E aí a gente chega, né, ao ponto que os pacientes dialíticos têm de 10% a 30% mais chances de óbito, não necessariamente cardiovasculares, mas óbito, do que uma população saudável. E também entra aí que a gente, o porquê que a gente estuda isso, né? Então, a maior causa de pacientes com doença renal crônica, não necessariamente dialíticos, pode ser do 2 ao 5,
são quase 96% causados por doenças cardiovasculares. Então, arritmia, falência cardíaca, ataque cardíaco, infarto, e 4% só são outros fatores, como falência múltipla dos órgãos, que também envolve, talvez, a falência do coração, que leve aí ao óbito do paciente. Mas, enfim, aí, aqui a gente já consegue visualizar um link entre as doenças renais e as doenças cardíacas. Bom, dado isso, basicamente essa é a definição de síndrome cardiorrenal. Mas, detalhando um pouco mais, a síndrome cardiorrenal é a grande variedade de situações clínicas envolvendo o agravamento concomitante da função renal e cardíaca. Então, basicamente, eu vou explicar mais detalhadamente, mas basicamente, quando a gente tem uma injúria cardíaca e uma injúria renal, que uma é consequência da outra, a gente chama de síndrome cardiorrenal. Então, meu laboratório antigo lá no Brasil, o Laboratório de Imunologia Cardiovascular da UFABC, estuda isso a nível de síndrome cardiorrenal do tipo 3, que eu vou explicar para vocês no próximo slide, mas de doença aguda renal, gerando uma doença cardíaca também aguda. E o laboratório lá, se eu não me engano, está há quase 16 anos estudando isso em vivo, né, nos animais, com um modelo de isquemia e reperfusão, e também in vitro agora com a BIA. E também o laboratório que eu me ingressei agora no meu primeiro pós-doc lá, em Arren, estuda isso a nível crônico. Então, esses pacientes dialíticos, do nível 2 ao nível 5, né? Mas especialmente também esses pacientes que fazem diálise. Bom, a síndrome cardiorrenal, já expliquei para vocês mais ou menos, mas ela é dividida em 3 grandes grupos, né? A síndrome cardiorrenal, que o próprio nome já diz, que leva uma doença cardíaca a uma doença renal, porque o contrário também acontece, né? Doenças cardíacas como infarto, enfim, infarto, levando a uma disfunção renal. Pode ser ela aguda ou crônica, tipo 1 ou tipo 2. Do mesmo jeito, a gente tem a síndrome renocárdica, que é como alguma coisa renal, né? Alguma situação renal levando a alguma coisa cardíaca. No meu caso, eu trabalhei em Arren, né? Com a síndrome cardiorrenal do tipo 3, mas participei já de diversos estudos no meu antigo laboratório com o tipo 4 e participei no meu antigo laboratório de estudos no tipo 3. E existe também o tipo 5, né, que é mais uma síndrome cardiorrenal sistêmica, onde alguma situação primária, que não é em nenhum dos órgãos, leva a doença nos 2 órgãos. Por exemplo, a diabetes é um sepsis, né, Covid-19 agora também é considerado um tipo de síndrome cardiorrenal do tipo 5. Bom, e a síndrome renocárdica, agora, né, falando especificamente que acontece primariamente no rim, levando a alguma alteração cardíaca, ela também progride. Então, eu só comentei com vocês, deixa eu ver. Vocês conseguem ver o meu mouse, né? Bom, eu comentei com vocês que a doença renal crônica, né, a CKD, Chronic Kidney Disease, ela progride, né? Então, ela começa no estágio 1 e 2 e termina na diálise. E a síndrome cardiorrenal vai seguindo também essa progressão da doença. Então, quando a gente abaixa a função renal, a gente tem um desbalanço eletrolítico. Então, existem alguns compostos, potássio, cálcio, magnésio, enfim, que eles acabam tendo mais no sangue ou tendo menos. E isso gera esse balanço eletrolítico, porque esses compostos, eles são super importantes para outros tipos de função, não necessariamente a cardíaca, no caso do cálcio e do potássio, mas também sinapse, enfim, e outras coisas que podem acabar sendo interferidas durante a síndrome cardiorrenal. A gente também, vocês concordam comigo que quando eu abaixo a minha função renal, a função do rim em si, ela é filtrar o sangue. Se o sangue não está sendo filtrado corretamente, as toxinas que deveriam ser excretadas, elas estão no sangue. Elas não são excretadas de maneira correta. Isso acaba acumulando essas toxinas, né? Que a Bia vai explicar bem melhor nos slides dela. A gente também acaba, por conta das toxinas, por conta desse acúmulo, né? Gerando uma maior inflamação, né, no corpo, né? No coração e no rim, nos vasos. E isso gera uma disfunção imune. E essa disfunção imune, ela pode ser liberação
exacerbada de citocinas, ou ela pode também estar relacionada com a disfunção celular imune, que é o tópico que eu vou comentar. E tudo isso junto leva, por exemplo, à hipertrofia cardíaca, à fibrose cardíaca e renal, gerando as complicações cardíacas que a gente vê. Agora, eu gostaria também de destacar que, além de tudo isso acontecendo no órgão coração em si, a gente tem coisas que acontecem no conector rim-coração. Então, o coração e o rim, eles não estão conectados, eles não estão conectados, conectei. Não, eles estão conectados todos por vasos sanguíneos, artérias e veias. E essas artérias e veias também sofrem com a disfunção, tanto renal quanto cardíaca. Então, a gente, como consequência, encontra a disfunção endotelial. E os vasos, né, em si, eles podem sofrer aterosclerose, calcificação em estágios mais elevados da doença renal crônica. E, focando especificamente no vaso, né, é importante falar também que os pacientes com doença renal crônica, eles sofrem algum tipo de problema na coagulação, né? Então, existem a formação de trombos, né, nesses pacientes com maior frequência do que sem a doença renal, que acabam gerando, por exemplo, infarto ou até AVCs nesses pacientes, com maior intensidade. Então, praticamente 50% dos pacientes num estágio avançado de doença renal crônica possuem uma doença chamada tromboembolismo venoso, que também tem as chances de estarem mais aumentadas nesses pacientes. E o que gera essa ativação endotelial? E o que gera esse tromboembolismo venoso? Então, tem a ativação endotelial e a ativação das células imunes, que causam todo esse reboliço, digamos assim. Bom, agora focando um pouquinho nas células imunes, indo mais para a parte dos neutrófilos, né? Eles são as células imunes mais abundantes do nosso corpo. Basicamente, para quem não está muito contextualizado com isso, existem os glóbulos no sangue, né? Existem os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos. Então, o neutrófilo é um desses glóbulos brancos. Ele é um dos glóbulos brancos que a gente chama de granulócitos, porque além, né, deles serem células imunes, eles possuem grânulos no citoplasma. Eles, os basófilos e os eosinófilos, que são outras células não tão abundantes quanto os neutrófilos. Bom, enfim. E os neutrófilos, ele tem, comparado com as outras células imunes, eles possuem um mecanismo muito particular, que chamam NETs. NETs, eu vou falar NETs daqui para frente, que é Neutrophil Extracellular Traps, mas nada mais, nada menos é do que teias, né, extensões citoplasmáticas ali, que capturam patógenos, né, durante uma inflamação, durante alguma invasão no nosso organismo. Então, ali é a barreira primária, imunidade inata, que a gente chama. Então, uma barreira primária de proteção para a gente. Bom, e a liberação dessas NETs pode acontecer de duas maneiras. Uma maneira suicida e a não suicida. A suicida, literalmente, isso aqui, ó, suicida. Elas, como já pode prever, elas vão levar à morte do neutrófilo ao final. Então, basicamente, sendo bem simples, os neutrófilos morrem salvando a gente dos patógenos. E essas NETs, estão aqui em vermelho, que são estruturas compostas de DNA, os grânulos que eu falei para vocês, então MPO, neutrofil elastase e as estonas também do DNA, elas são externalizadas, então ele acaba pegando o patógeno e também acaba, né, infelizmente, acabando ali a vida celular dele. Também existe um outro modelo que não é o suicida, digamos assim, que essas NETs, elas são liberadas em vesículas aqui, como a gente pode ver. Não leva ao fim da vida do neutrófilo, mas mesmo assim acaba também aglomerando aí os patógenos. A gente pode ver aqui fotos da vida real, digamos assim, de microscopia, né? Então a gente vê aqui neutrófilos que não foram estimulados com nada, a gente consegue ver, eles estão ali, os grânulos, os glóbulos e tudo mais, aqui em azul, corando o núcleo deles. E quando a gente estimula esses neutrófilos com PMA, eu falo PMA, vai ser PMA, gente, desculpa, mas com PMA, que é uma substância que estimula a liberação das NETs, a gente consegue visualizar elas aqui, em verde seria,
junto com o material genético que também está em azul, então é um verde água. Então a gente consegue ver isso mesmo, isso acontece mesmo no processo fisiológico. Mas, quando isso acontece, isso é ótimo para a gente, claro, mas quando isso acontece já no indivíduo que já está com a imunidade prejudicada, pode acontecer de maneira abundante, né? Infelizmente, causando o que a gente chama de trombo, também de trombo, na verdade. Então, a gente aqui consegue ver fotos de microscopias também, que a gente em vermelho tem as células do sangue, as células vermelhas do sangue, e a gente consegue ver bem pequenininhos aqui as plaquetas. Então, a gente, em vez de, numa situação desgovernada, né, como, por exemplo, da doença renal crônica, ou aterosclerose, diabetes, enfim, a gente, em vez de só acabar aglomerando ali os patógenos, a gente acaba aglomerando também as células vermelhas, as plaquetas e algumas outras coisas ali, formando um trombo. E isso também pode, se descaradamente acontece, pode levar ao entupimento das artérias ou das veias, causando tanto infarto ou o AVC, como eu já havia mencionado. Então, dado isso, tudo isso que eu falei para vocês, a hipótese do trabalho foi que a ativação dos neutrófilos e das NETs, e as NETs, elas contribuem para o risco cardiovascular na doença renal crônica ao aumentar a ativação endotelial. Vale a pena ressaltar aqui que o meu projeto original tem 5 objetivos. Desses 5 objetivos, eu vou mostrar para vocês 2 aqui, porque realmente os outros 3 iam ficar muito extenso, e alguns deles, os resultados não alterou, enfim, não são tão interessantes assim. Desses 5 objetivos, né, dessas 5 partes, a gente conseguiu escrever 2 artigos, vai entrar em... Eu recebi dos outros coautores recentemente, ontem, e o outro ainda está sendo preparado. Mas, basicamente, o grupo era um composto de 3 pessoas, e a gente conseguiu desenvolver bem o projeto nesses 2 anos, né? Porque a gente também era em 3 pessoas. Uma aluna de doutorado e um aluno med student da medicina. Bom, então os objetivos, basicamente, que eu vou apontar para vocês aqui foi observar as NETs no soro, porque existem esses marcadores de NETs que a gente pode avaliar no soro dos pacientes, e também avaliar a produção de NETs nos neutrófilos extraídos desses pacientes. E também, a parte 2 foi mais entender a relação NET-endotélio na progressão, né, da doença. Bom, a parte 1, usando amostras de pacientes de doença renal moderada a grave, né, então estágios 3, 4 e 5, hemodiálise, comparando eles com pessoas saudáveis sem a doença, a gente analisou os marcadores de NET no soro. E com isso a gente conseguiu observar desses 4 marcadores, né, 3 estavam aumentados. Entre eles, as estonas, no caso a citrulinated stone 3, o MPO, desculpa, gente, é muito difícil, e a neutrofil elastase. Né, todas elas, com exceção do DNA, do free DNA, eles estavam aumentados, comprovando aí que há uma maior produção de NETs, pelo menos sistemicamente. Agora, avaliando os neutrófilos em si, também utilizando essas amostras, né, dos pacientes, sangue desses pacientes, a gente isolou os neutrófilos e a gente avaliou a liberação de DNA por meio de um composto chamado Cytox, que quando em contato com o DNA, ele fica verde. Então, a gente pode ver aqui, basicamente, né, aqui, desculpa, na figura da esquerda, é como a gente isolava esses neutrófilos. Então, existe um composto chamado Polymorph PrEP, que é basicamente um gradiente, né, que a gente coloca o sangue ao topo, centrifuga, e a gente observa, depois, né, de 30 minutos, essas fases aqui. O plasma, rico em plaquetas, a banda que a gente quer, que são os granulócitos. Aqui, um pouco acima dos granulócitos, não dá para ver direito nessa foto, estão as células mononucleares, tem as polinucleares, e aqui
as células sanguíneas, as células vermelhas. Enfim, a gente purifica essa parte e a gente tem os nossos neutrófilos. E aí, o cytox, ele funciona assim. Aqui na figura de cima, a gente tem células que não foram estimuladas com o PMA. E aqui embaixo a gente tem as fotos estimuladas com o PMA. Então, a gente consegue ver que tem uma maior liberação de DNA. Então, a gente quantifica isso. E os resultados que a gente teve foram divididos em 3. Um que a gente não estimulou com nada, a gente foi ver ao longo de 4 horas se essas células espontaneamente liberavam NETs comparadas com as células controle. E, no caso, a gente teve essa tendência a gente não teve um resultado significativo, mas uma tendência dos neutrófilos de pacientes renais do tipo 3 e 4 estão nessas bolinhas azuis, e as do diálise estão nos quadradinhos abertos brancos. Bom, a gente não teve um resultado significativo, mas existe essa tendência, sim, ao aumento após 4 horas. Quando a gente estimula as células ou com PMA ou com a IL-8, que é um estímulo mais endógeno do nosso organismo, a IL-8, uma citocina inflamatória, a gente observa que após o PMA, a gente consegue avaliar que as células dos pacientes renais, elas não estavam sendo muito ativadas, ou seja, provavelmente elas estavam, como que eu posso dizer? Isso estava, provavelmente essa condição, né, a CKD estava bloqueando a ativação dessas células, o que também é negativo, né? Enfim. E após 4 horas também. Com a IL-8, a gente consegue ver aqui que há um resultado significativo, tanto após 1 e 2 horas, porém ele é muito mínimo, né? Ele é muito mínimo. Então a gente não soube explicar fisiologicamente o porquê dessa lentidão inicial ao estímulo de IL-8 e depois a gente não viu diferenças. Mas basicamente, daqui a gente consegue perceber que as células dos pacientes renais, elas estão bloqueadas, elas são inibidas de serem ativadas de alguma forma. Então, basicamente, conclusões, né? Os marcadores estão aumentados na doença renal crônica e a produção é reduzida de NETs estimulada em neutrófilos de doença renal crônica versus saudável. Então, aí vem a pergunta, né? Será que esses neutrófilos estão exaustos? Como eu digo assim, porque eles não foram ativados com o segundo hit, digamos assim, do PMA. Bom, na parte 2, também teve, como eu comentei com vocês, eu não vou mostrar, mas assim, a gente pegou os neutrófilos isolados de pessoas saudáveis também, tratamos com as toxinas urêmicas, tratamos com soro de pacientes que fazem a diálise, né? Então, a gente tratou os neutrófilos com isso, tratamos com o soro e também tratamos com o líquido que sai da diálise. Então, todas as toxinas do corpo dos pacientes, a gente também tratou esses neutrófilos, mas, infelizmente, a gente conseguiu observar tendências de aumento de inflamação, de aumento de ativação dos neutrófilos, mas nada significativo após 12 experimentos, aproximadamente. Então, por isso que eu não apresentei aqui. Mas, partindo para a parte 2, então, utilizando as NETs isoladas dos pacientes com doença renal crônica, então eu isolei o neutrófilo desse paciente, né, da forma que eu expliquei para vocês, estimulei esses neutrófilos com o PMA por 3 horas e meia e coletei somente as NETs, somente esse resíduo de DNA, estonas e granulócitos que a gente tem. E aí eu peguei isso e tratei células endoteliais, células aórticas endoteliais, ou seja, vasos, células endoteliais de vaso. E observei o que aconteceu. Basicamente aqui eu tenho uma figura inteira de parâmetros que eu posso mostrar para vocês, de apoptose, de mitocôndria, de citocinas inflamatórias, PCR de proteínas de adesão celular. Mas eu decidi mostrar para vocês, para encurtar o tempo aqui, o resultado da citocina inflamatória que chama IL-1 beta. Eu escolhi mostrar aqui, eu reparei isso depois, mas aqui é após 3 horas e aqui após 24 horas, eu não mencionei aqui, mas a gente conseguiu observar que
a maioria das respostas, especialmente dessa citocina inflamatória, ela é aumentada nos pacientes renais crônicos que fazem hemodiálise, que são os quadrados abertos aqui. Então, isso me fez pensar assim, será que, de certa forma, o conteúdo dessas NETs que são liberadas desses pacientes é diferente dos outros pacientes? No momento, a resposta definitiva para isso está sendo elaborada, né? A gente enviou essas NETs para fazer proteômica dessas NETs, a gente isolou as NETs de uma maneira específica e mandamos para uma empresa para fazer a proteômica on-target das proteínas que podem estar ali nessas NETs e qual é a diferença das NETs saudáveis para as NETs de pacientes que fazem diálise, para a gente poder ter esse tipo de resultado, né? Mas, tentando extrapolar um pouquinho, será que a própria IL-1 beta dessas NETs estão aumentadas nos pacientes com doença renal crônica do tipo 5? E aí, no caso, sim, elas comparadas com o tipo 3 e 4, quando a gente analisa a IL-1 beta das NETs, ela está aumentada. Né? A partir desse momento, a gente ainda precisa da resposta definitiva para finalizar o artigo e tudo mais, mas a gente começou a cogitar quais tipos de via poderiam estar relacionadas com o... Opa! Vitor? Carol, é só para te lembrar, para tentar concluir um pouco mais rápido, para não passar muito do tempo. Não, fechou. Esse daqui já era penúltimo slide. Já. Tá. Mas, enfim, obrigada. Bom, então, só para finalizar, a gente pensou basicamente na via do inflamossomo, que é uma via muito comum em células imunes, principalmente, né, principalmente do macrófago, mas levando em consideração aí os neutrófilos também, e outras células também, no caso das células endoteliais, a maioria das células, né. E existe esse complexo, né, que leva aqui a formação de IL-1 beta no final. Então, basicamente, eu também bloqueei praticamente todos esses parâmetros farmacologicamente nas minhas células e obtive basicamente esse resultado que eu vou mostrar para você. Então, quando, por exemplo, eu bloqueei a caspase 1, que é muito importante na produção de IL-1 beta a partir da pró-IL-1 beta, eu consegui observar que após a estimulação com as NETs nas células endoteliais, houve um aumento de IL-1 beta. Mas quando eu bloqueei a caspase 1 nesse contexto, ele foi reduzido. Eu fiz isso com basicamente todos, caspase 8 também, a procaspase 1, o NLRP3, e basicamente todos os resultados foram o mesmo, apontando essa direção para a gente, não produzindo a IL-1 beta. Então, basicamente, como eu mostrei para vocês, a doença renal crônica do tipo 5 tem um impacto na secreção de IL-1 beta, o conteúdo dessa IL-1 beta nas NETs dos pacientes com doença renal crônica também foi aumentado, e talvez aí a via do inflamossomo desempenhe um papel importante na secreção de IL-1 beta. Bom, basicamente é isso. Obrigado, gente. Eu gostaria de agradecer, né, ao pessoal aqui de Arren, lá de Arren, né, que foi onde eu realizei o trabalho. E é isso. Obrigado, gente.